Quando está começando é uma coisa, mas quando está encerrando é outra. O início do trabalho pode ser bom, mas o final é melhor. Terminou de trabalhar, esse é o melhor momento. O início você ainda vai enfrentar as lutas, mas quando encerra, já terminou as lutas. Agora, no início eu saí de casa, mas no encerramento eu estou voltando para casa. A coisa sempre é assim, não é? E no início eu estou preparando para me cansar. No encerramento eu já estou voltando para o meu descanso. Então o caso está encerrado. Eu pensei nisso porque, estudando essa mensagem, o patriarca Abraão, um pouquinho que a gente estudou, a gente vê o quanto o homem creu em Deus. E Deus não nos quer se nós não cremos nele como Abraão. Bom, nem semente de Abraão somos se não crermos como Abraão creu. Para ser uma semente de Abraão, tem que crer como Abraão creu. Não tem nada que atrapalha o eleito. E não tem nada que atrapalhava Abraão. Olha, nem a promessa materializada não atrapalhava Abraão. O menino já nasceu, Abraão. Amém. Aí Deus diz, pega esse menino e oferece ele para mim. Amém. Nada atrapalhava. Ele podia razoar, chegar e dizer, Senhor, o Senhor disse que ia me dar um menino. E que, através deste menino, então seria bendita todas as famílias da terra, porque elas são benditas em mim, mas eu tenho que ter um filho. Eu preciso deste filho. Poderia ter arrazoado e dito, agora o Senhor me pede, como diz o irmão Bruno, a última evidência. O que poderia cumprir totalmente a promessa. O Senhor me pede. Ele nem arrasou, Deus pediu. Vamos lá, Senhor. Deus quer gente resolvida. Não é aquele tipo de gente assim, a mulher é revelada, Deus está mostrando para ela que o cordeiro saiu do trono, tomou o livro, converteu em leão, revelou 7 selos. Aí ela diz, não, eu vou ver se o bem crê. Vou ver se o amor crê. Eu vou ver se crê. Se crê, tudo bem. E se não crê, então não vai dar para mim prosseguir. Não é esse tipo de fé que nós estamos tratando. Estamos tratando daquela fé de Abraão. Aquela fé que quando Deus pede, Ele pede o que Ele deu e você devolve o que Ele deu. É assim que Deus gosta. E Deus esperou Abraão ganhar mais amor no menino, com, mais ou menos com 15 anos, o irmão Brana fala aqui, o menino estava e Deus pega e diz, vai e oferece ele para mim. Tinha tanta coisa que Abraão podia arrazoar, falar com Deus. Falei, Senhor, mas é nesse menino. Como que o Senhor me pede ele agora? Pediu, vamos lá, Senhor. O que o Senhor quer? Esse tipo de fé é que vai no arrebatamento. Não é esses crentes negociador, é se Deus me abençoar, então eu prossigo. Se Ele não me abençoar, então não vai dar, né? Porque para mim crer que Ele é Deus, Ele tem que me dar um carro, diz eles. Para eu crer que Ele é Deus, Ele tem que me dar riqueza, tem que me dar fazenda, porque incrédulos têm. Não é esse tipo de fé que Deus quer. Tem muita gente que alcança esse tipo de fé. Eles ficam tudo na terra com a fazenda e com o carro enferrujado deles aqui. Mas Deus está procurando alguém que tem fé como Abraão. Deus prometeu para ele um filho e esse filho não vinha fácil, porque irmão Brana mostra que mais ou menos com 75 anos que Deus começa a tratar com Abraão. E depois vai até 100 anos. E com 100 anos é que o menino nasce.
E a Sara, com 65 anos, então Deus estava falando com ela através de Abraão. Falou com Abraão, falava com Sara. Por isso que a mulher fica calada na igreja. E é bom ter um casamento cristão. Porque falou com o marido, falou com a mulher. Ele falou com o marido, a mulher aceita. O marido aceitou, a mulher aceita. Agora, quando o marido não é eleito, é um problema em casa. Que fala com ele primeiro porque ele é o cabeça da casa, ele não aceita, aí ele quer arrastar toda a família para o abismo. E aí tem que ter mulher eleita, filhos eleitos, que vai ter que esclarecer: papai, o senhor é o cabeça aqui do lar, mas Jesus Cristo é o cabeça da igreja. E nós estamos nos decidindo para Jesus Cristo. Aqui em casa o senhor é o cabeça, mas para ir para o céu Jesus Cristo é o nosso cabeça. E, querido, olha, você é meu cabeça, diz a mulher. Mas tem uma coisa: para ir para o céu, Jesus Cristo é meu cabeça. Você não está trazendo a palavra que o próprio Cristo está dando. Você não está alimentando a igreja, a esposa, a mulher, com a própria palavra que Cristo está dando. Então, olha, a nossa cabeça é de cima. E a mulher diz: aqui na terra você continua sendo meu cabeça, querido, amado. Você continua, eu vou cuidar de você, vamos viver bem, você é sua esposa, vou te servir e vou te ouvir em tudo que é natural. Mas Deus, na promessa que o Cordeiro saiu do trono, eu estou olhando para cima. Uma decisão, tem gente que não tem decisão. Tem mulher, ela não tem decisão, mas ela é a parte mais fraca. E homem, que não tem decisão, que tem que pedir bênção para a mulher. Tem que ver se ela aceita. É como membro esperar na igreja, se a igreja aceitar, que a igreja é mulher. Se a igreja aceitar, eu aceito. Não, o membro ouviu, Deus está falando com ele, então ele começa a servir a Deus, e Deus vai tratar com ele dali para frente. O crente ouviu, o pastor não deu conta de entender aquilo, mas o crente está entendendo, então ele diz: meu pastor, você é uma bênção, sempre foi uma bênção para mim, mas olha, o Cordeiro saiu do trono, você não viu não? E eu vi que o Cordeiro saiu do trono. Você viu os selos revelados? E eu vi, você não viu? Olha, então, você até aqui foi meu cabeça, daqui para frente não tem de ser mais, porque a palavra continua sendo meu cabeça. E a palavra é Cristo, e Cristo é a palavra revelada no dia que você vive e manifestada em obras e atos no dia que você vive. Esta é a palavra que nós seguimos. Então, eu vendo esta fé de Abraão, eu tenho que admirar a fé de Abraão. Irmão Branham admirou a fé da sua esposa Meda, dizendo para ela: se fosse para você escolher entre eu e Jesus Cristo, ela diz: olha, por mais que eu te amo, Bill, eu escolheria Jesus Cristo. É isto que é fé, isto que é amor, isso que é amor. Porque tem gente que ama assim na tal forma. Não, aí você me pôs em dificuldade. Pôs dificuldade não, é Jesus Cristo mesmo. É Ele mesmo. Entende? Então, isso é uma coisa boa. O que o irmão Branham está fazendo? É um teste com a igreja. A quem você ama mais, William Branham ou Jesus Cristo? É isso que é o teste que está fazendo com a igreja. Agora, o que é o William Branham? É uma parte da igreja. E ele está cumprindo o trabalho final no último dia. E Jesus Cristo é meu Salvador. Mas o que é o William Branham? É aquele que trouxe a luz que Deus disse que só para ele entregava. Só para o sétimo anjo. Então, eu amo o sétimo anjo porque ele revelou a palavra para mim. É a Bíblia Sagrada. E ama Jesus Cristo porque Ele é meu Salvador. Eu não posso ficar sem William Branham, porque William Branham revelou a palavra. Se eu dizer: eu não quero nada de William Branham, eu estou dizendo: eu não quero nada da palavra do dia, porque a igreja do dia está ligada no HM, está ligada também em Branham. A igreja do dia está ligada, porque ela é o Abraão do dia, e nós estamos ligados nisso. É aquela fé que irmão Branham teve, nós temos, é a fé que alegra a Deus, a Jesus Cristo. Amém? Agora, eu gosto de falar isso porque as pessoas
pode dizer só, eu creio tanto em William Branham que ele é tudo. Não. William Branham é um profeta. Jesus Cristo é tudo. Certo? Você tem que entender isso. Agora, tem uma coisa: se você crê que Jesus Cristo é tudo e não crê no profeta que Deus mandou, você não está crendo em nada. Você não está crendo em nada. Porque para crer que Jesus Cristo é tudo, tem que enxergar o tudo que Ele mandou nesse dia final. Se não enxergar isso, não adianta falar: quem tem Jesus tem tudo. Então quem tem Jesus tem o William Branham. Sabe por quê? Porque eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas às igrejas. Quem tem Jesus tem o anjo, e esse anjo é o William Branham. Eu, Jesus, enviei o meu anjo, Apocalipse 22, 17, 16, 17. Agora toma isso para você. Aleluia. É bom, não é? Olha, eu amo Jesus Cristo e o caso está encerrado. Eu creio em William Branham e o caso está encerrado. Certo? Eu creio que Jesus é meu Salvador e acabou, não tem mais nenhum outro. E eu creio que William Branham revelou os 7 selos e acabou, não tem mais nenhum oitavo, nem nono, nem 10º. Acabou, caso encerrado. Isso daqui a gente passa a ser teimoso. Porque eu creio. Abraão queria, não importava o que os outros falavam. Talvez alguém podia querer aconselhá-lo. Abraão, você já esperou tanto tempo, rapaz, não cumpriu mesmo. O que você está esperando mais? Não, o menino vai vir. E ele aguardou, e quanto mais morto ele ficava, mais acabado ele ficava, pior ficava Sara, e Abraão, mais fé ele tinha. O menino vai vir. É isso que Deus quer em mim e em você. Você vê essa mensagem aqui, o Abraão, o patriarca Abraão, irmão Branham depois faz um discernimento, trabalha no discernimento antes do meio da mensagem para frente. Isso aqui é tremendo, é só para fazer uma base de fé do patriarca Abraão. E cada eleito tem a mesma fé que Abraão teve. Então o que Deus pedir, você dá. Amém? Agora você pensa, o que Deus está pedindo hoje? Gente, Deus está pedindo que eu creia nele só. Que eu creia no que ele falou. Sabe o que Deus pede hoje? Olha, você crê no que eu mandei. Está aí a mensagem Almas em Prisão, Almas Encarceradas hoje, tradução de Goiânia. E estas têm aquela profecia. Nós somos bem-aventurados por crer naquele que ele enviou. Deus enviou. Eu sou um bem-aventurado, vocês são bem-aventurados, porque vocês creem. Agora não importa o que os outros dizem. Não importa, porque esta fé está dentro de você. Ninguém te fabrica, ninguém me fabrica. Isso é a fé que nós temos. Se alguém vai para o inferno, vai porque eles querem. E se alguém vai para o céu, tem que escolher o céu. E a Bíblia diz que tem que fazer força. Tem que quer entrar no céu assim, assobiando. Eu vou cantando hino, assobiando. A Bíblia diz que tem que fazer força. Quem quiser entrar no reino do céu, tem que fazer força. E é por força que se entra nele. Isto quer dizer, eu tenho que vencer as coisas da terra. A senhora tem que vencer, a moça tem que vencer essa ilusão, esse mundanismo. Você sai aí com essa blusinha mostrando o peito e dentro da igreja, e você acha que está preparado para o arrebatamento? Hein? E os rapazes? Sai aí, tem uma namorada e fica piscando para outra, flertando com outra, e dizendo, estou preparado para o arrebatamento? Você vai ser arrebatado para onde? Aonde é que você vai ser arrebatado? Vai sair do Brasil, vai para os Estados Unidos, algum lugar aí? Menos para o céu. Tem que corrigir, gente. As pessoas têm que ouvir e aquilo descer. Tem que descer, tem que ser verdade para você. Você precisa crer naquilo. Quando a Bíblia fala da honestidade e da decência da mulher, a mulher que quer ir para o céu, ela tem que crer nisso. Ela vai crer, ela é uma filha de Abraão. Ela não vai ficar falando das outras que não crê. Ela vai crer para ela mesma. Larga de implicar com a vida das outras e viva você. Porque para pregar basta o pastor, o pregador prega. O povo, as próprias mulheres já acham difícil. Agora qualquer um outro vai pregar isso?
Tem que ter comissão para isso. Você tem que ser ordenado para isso. Se for ordenado para dar uma mensagem de cura divina, dê isso para o povo. Se é uma mensagem de salvação, dê isso para o povo. Se é um conselho, dê isso para o povo. Isso é o que faz um obreiro. Dá só coisa boa para o povo. Só coisa boa. Aí o pastor chega e faz uma limpeza. Alguém diz, pastor, mas eu trago, você espanta. Então você traz que presta. Porque fica como esses pregadores de fora. Já não vou pôr o programa lá na Rádio Mania, porque o Osmar desprega, a gente prega, desprega. Por que você não prega direito? Eu posso pôr um programa perto de você. Você prega e eu chego lá e desprego outra vez. Por que você não desprega o que eu prego? Porque se prega aqui a palavra. Se prega a palavra. É isso que tem que se pregar. Não é questão nossa que nós somos bons pregadores, não. Deus pegou os piores. Os bons estão nas denominações aí, nas igrejas grandes, que são grandes homens, estão para lá. Deus pega esses rabos de foguete. Diz, vai e faça alguma coisa para mim. Ele pegou o pé, diz, vai e faça. Não sei ler nem escrever. Vai lá e faça. Abre a boca e eu a encherei. Quando é que vai cumprir isso? Quando vai cumprir isso? Abre a tua boca e eu a encherei. Quando vai cumprir? A hora que Paulo estiver pregando, não, ele já tem sabedoria. Mas espera lá, cai do cavalo, Paulo. Cai do pedestal. A hora que você não sabe nada, então agora abre a sua boca, Paulo. Aí eu encho. Vem cá, Pedro. Abre a sua boca. O senhor enche porque não tem mais nada. Só sai peixe nessa boca. Só sai peixe. Mas abre a sua boca, e eu encherei. E lá no dia de Pentecostes, que faremos, varões irmãos, a boca está cheia. Pedro levantou e disse, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E essa promessa não é somente para vós, não. É para aqueles que hão de crer, aqueles que estão longe, e para tantos quantos vão chegar a ouvir essa mensagem no século XX e crer, então vai receber o Espírito Santo até o fim do mundo. Amém. Agora, a gente fica esperando que a mensagem seja entregue por outro tipo de gente. Não adianta esperar. Não adianta, Deus tem que pegar você mesmo. Vai com o seu testemunho, sai dizendo, eu creio. Eu creio. Aquele rapazinho rodopiando o seu cap, é a cap mesmo, né? E tem uns que falam diferente, né? E dizendo, cantando hino, assoviando hino. E o outro chegou perto dele e diz, onde está o avivamento galês? Está aqui. Eles queriam saber um lugar, diz, não, está aqui. É o indivíduo que é avivado, o avivamento galês. Onde está o avivamento que o Cordeiro saiu do trono? Está aqui. Ele tomou o livro e converteu em leão. Onde está? Está aqui. Ele não é mais mediador. Onde está essa pregação? Está aqui. Agora, eu prego o que eu creio. Eu creio nisso mesmo. Eu creio. E quem foi que pregou? Foi William Branham. Onde está escrito? Está escrito em Apocalipse. E o povo não vai entender, porque Apocalipse é um livro de mistérios. Mas quando viesse o sétimo anjo, Apocalipse não seria mais mistério. Para o povo que cresce no anjo que Deus mandou para revelar o Apocalipse. E eu creio nele. Você crê? O caso está encerrado. Não tem mais mistério. Não tem mais mistério. Aleluia. Aleluia. Eles ficam pensando que tem muita coisa. Não, acabou, filho. Acabou a jornada. Acabou a jornada. Tem um parágrafo aqui que o irmão Bruno diz assim, parágrafo 141 desta mensagem, o patriarca Abraão. Ele diz, os gentios não estavam esperando. Por que Jesus não veio há 2000 anos atrás para os gentios? Eles não estavam esperando. E o irmão Bruno diz, ele só vem para quem está o esperando. E quando ele veio há 2000 anos atrás, nós não estávamos esperando ele. Nem um gentil, era tudo idólatra. Ninguém estava esperando ele. Então ele veio para quem estava esperando, o judeu. Por isso ele veio direto para o judeu. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Aí apareceu aquela mulher que já tinha 5 maridos, estava vivendo com o 6º.
Você pega uma mulher dessa, isso é um traste para a sociedade. Hoje não. Hoje não. Hoje eles formam uma sociedade podridão. Mas é interessante que Jesus estava formando a igreja com esse tipo de gente. Gente que não sabia nada, ladrão, prostituto, é o que estava na reunião dele. E se tivesse um moralista na reunião dele, devia sofrer muito. Eu olhar para a igreja assim e falei, mestre, o que é isso? Isso é o tipo de gente que o Senhor veio salvar. Os sãos não precisam de médico, é os doentes. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Mas quem é que estava perdido? Maria Madalena estava perdida. A samaritana estava perdida. O ladrão da direita estava perdido. O Zaqueu estava perdido. O Mateus, o publicano, estava perdido. E ali estava o Filho do Homem salvando os que haviam perdido. Agora, e os que estavam salvos? Ele nem preocupou com eles, porque eles criam muito que estavam bem. Então, aqueles que diziam estar salvos chamava Jesus de Beelzebu. E quem não prestava chamava Jesus de Filho de Deus. O sacerdote chamava Jesus de Beelzebu. O Pedro, ignorante, diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus já foi e ajudou aquilo ali. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está no céu. Muito bem, isso foi muito bom. Eu creio que nisso daí Pedro aproveitou a oportunidade e deu uma enxada. Cresceu um pouquinho. Lá para frente, ele era um Pedro diferente. Aí Jesus disse, todos vocês vão me abandonar. Ele disse, não, senhor, todos podem te deixar, menos eu. Aí Jesus pegou ele e de novo diz, para trás de mim, Satanás. Ele pensou que sempre escuta uma mensagem gostosa de Jesus. Porque tem gente que vem e escuta uma mensagem, olha, eu gostei dessa mensagem. Mas continua vindo. E um dia vai pegar no seu lombo direitinho. Essa agora está talvez sendo superficial por uma coisa que você está sendo revelado no momento. Mas até que você chega no lugar, tem que ouvir muita coisa. E aí, estamos dispostos a ouvir esse tipo de mensagem que Jesus entregou? A primeira mensagem que Jesus entregou para Pedro, até eu quero receber. Bem-aventurado és tu, Osmar, porque recebeu a revelação dos 7 trovões e creu que o 7º selo foi revelado e que o 7º selo estava materializado na terra. Bem-aventurado és você. Agora, se eu começar a me vangloriar e pensar que aquele pode cair, aquele outro também, aquele escandaliza, menos eu. Aí eu tenho que escutar Jesus olhar para mim e dar uma parada de Osmar. Para trás de mim, Satanás. Ouvir mensagem boa, qualquer um quer ouvir. Eu quero ver se nós estamos sujeitos, supostos a parar e ouvir uma repreensão, uma correção. Eu preciso de correção. Eu não preciso só de tapinha nas costas. Eu não preciso só de churrasco. Mas nós gostamos muito de parabéns a você. Esse irmão gosta de cantar parabéns a você. E com quem será? Com quem será? Sim. E olha que a coisa parte do nosso lado. É comigo mesmo. E agora? Você vai ter que enfrentar o problema, a luta. Amém. Amém. Os gentios não estavam esperando. Não, mas sabe que a gente tira uma coisinha boa daqui? Jesus não veio para os gentios há 2000 anos atrás, porque eles não estavam esperando. E agora não adianta os judeus estar o esperando, porque nesse tempo que ele não veio para judeu, ele veio para gentio. Agora eram os gentios que estavam esperando. Quem é que estava pregando arrebatamento? Quem estava pregando segunda vinda de Jesus? Nós todos estávamos pregando, os gentios pregando. Antes não. Lá, há 2000 anos atrás, gentio não pregava nada, não. Gentio não andava dizendo assim, o Messias vai vir. Não, era o judeu que falava assim. Era o samaritano que cria, porque o samaritano é médio, judeu e gentio. É eles que criam. Mas o gentio? Não, o gentio era idólatra. Não cria nada. Só com esses pau nas costas. Ainda dizendo que é Deus. Dizendo que aquilo é Deus. Entende? Isso é o que o gentio sabe fazer. Mas nesse dia final, quando cumpriu São Lucas 17, 26 a 30, assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Ló, seria nos dias da vinda do Filho do Homem. Isso já aconteceu. Quando isto cumpriu, não foi para judeu. Agora eram os gentios que estavam esperando.
Amém. Eu gosto muito disso, irmãos. E outra coisa, vamos mais para frente. Quem é que estava esperando a revelação dos 7 selos, 7 trovões? A Assembleia de Deus nunca esperou isso. Batista, Metodista, tudo gente boa, nunca esperou isso. Quem está esperando é o povo da mensagem. E por que não veio para eles? Porque eles não creram como Abraão creu. Abraão creu no impossível. E 7º selo é impossível. 7 trovões é impossível. Você tem que crer no impossível. Terceira etapa é impossível. Deus falou para ele, não diga para ninguém. Trovejou, Deus falou para o João, não escreva. Abriu o 7º selo e desou silêncio no céu por quase meia hora, mas não fala mais nada. Então não adianta se preocupar. Isso não é para qualquer um. Para quem é isso? Quem é que chega ali e entende? Quem foi que chegou e disse, tu és o Cristo? Veja que tu és o Messias. É o eleito do dia. Quem é que vai chegar e dizer, vejo que o 7º selo estava encarnado no púlpito quando ele estava pregando? A revelação do 7 selos. Estava encarnado um homem no púlpito, chamado William Branham. Vejo o 7º selo como a vinda do Senhor. Vigie bem o 7º. Vigie bem o 7º. É a vinda do Senhor. É o mistério. É a vinda do Senhor. E ninguém preocupou com isso, não vigiou coisa nenhuma. Passou por alto. E agora, para quem é isso? É para aquele que crê. O caso está encerrado. Sabe o que eu creio? O 7º selo está encerrado. Ele só vai terminar, na verdade, a revelação foi terminada. Ele só termina o cumprimento dele, diz o irmão Branham, quando a noiva sai da terra. Festa das trombetas é 232. Muito bem. Festa das trombetas 232. Só quando a noiva sai da terra. Mas para a noiva já cumpriu. Deus já manifestou. Os 7 trovões, já ouvimos suas vozes. Você ouviu a voz do primeiro selo? Tem gente que não ouviu. Se você não ouvir a voz do prelúdio, o que é o prelúdio? É uma coisa que vem antes. O que é Deus escondido em simplicidade? É o prelúdio. Algo simples. Olha a base. Deus em simplicidade. Vocês querem 7 selos? Que é o 7º selo, que é o mistério? Olha bem. Deus em simplicidade. Vê se dá para vocês enxergar. Deus está em simplicidade. É para você ver isso. Isso é um prelúdio. O que é intervalo? É um prelúdio. É um intervalo entre as eras e os selos. Mas é um prelúdio da revelação dos selos. O que é o primeiro selo? Ele já abriu lá dizendo, um selo é um trovão. O que nós ficamos esperando mais de 7 trovões? Se o primeiro selo foi um trovão, o segundo também foi, o terceiro também foi, o quarto também foi, o quinto, o sexto e o 7º também foi. Que trovão foi? O trovão do dia. Tudo já havia trovejado, só faltava o último. Tudo já havia trovejado, 7 trovões. Só faltava o último. Mas nos dias da voz do 7º anjo, então vocês saberão as vozes destes 7 trovões, que estão dentro dos 7 selos. Caso encerrado. William Branham disse para mim, acabou. Encerrou o assunto. O caso está encerrado. Jesus falou, William Branham veio e cumpriu. O caso está encerrado. Agora, se Jesus falou em Apocalipse e não teve um homem para cumprir, o caso não foi encerrado. Mas eu tenho para mostrar para você e tenho a mensagem para mostrar para você que o caso está encerrado. Nos dias da voz do 7º anjo. E o 7º anjo, ele não é só anjo de Laodiceia, não. Ele é o 7º anjo de Apocalipse 10, de 1 a 7. Esse é o 7º anjo que eu creio. Ele não é só das eras, ele é dos trovões. Ele não é só que pregou 7 eras da igreja. Isso é claro, tem gente que crê. Branham foi o mensageiro das 7 eras da igreja. Então ele da 7ª era, ele é o mensageiro da 7ª era da igreja. Então ele revela
as 7 eras da igreja. Ele prega 7 eras da igreja. Ele traz para nós esses 10 livros também que temos em uma coleção das 7 eras da igreja. Mas se Deus tivesse levado William Branham antes e não tivesse deixado ele chegar mais próximo, ele teria sido somente o 7º anjo da 7ª era da igreja. Mas ele não foi só isso. Deus permitiu que ele chegasse mais perto, e foi chegando mais perto que ele foi entrando nos selos. Os selos foi entrando nele, ele foi entrando nos trovões, os trovões foi entrando nele, e formou um só. Mas nos dias da voz do 7º anjo, houve somente uma trombeta, e soaram 7 trovões. Foi nos dias de William Branham, uma trombeta, é a 7ª trombeta. 7 trovões, eram os 7 selos que estavam sendo revelados. Todo o mistério estava lá dentro. E para começar, a terceira etapa estava escondida ali dentro. Por isso que eu vejo o caso concluído, encerrado. O caso está encerrado. É como pregar a obra consumada. É só porque eu peguei esta palavra aqui, eu gostei dela. Vou pregar outra vez. Isso é obra consumada, caso encerrado. Tem outra aqui, assunto encerrado. Então, se eu faço uma mensagem, de vez em quando faz uma mensagem, parece que muda, não está tudo do mesmo jeito. Está tudo encerrado mesmo. Tudo encerrado. Ele prometeu curar os doentes, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. Ele prometeu fazer isso. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como? Não sei. Ele prometeu fazê-lo. Nós cremos. Assunto encerrado. Você está doente porque você quer. Diga, eu creio que o Senhor Jesus Cristo levou as minhas doenças lá na cruz. O caso está encerrado. Amém. Você diz, eu não tenho o Espírito Santo. Ou eu creio no que caiu no dia de Pentecostes, e além daquilo, eu creio que os trovões foram revelados. Caso encerrado. O Espírito Santo está aí. Você não tem o Espírito Santo se não crê que os trovões foram revelados dentro dos 7 selos. O caso está encerrado. Foi lembrando que diz, pergunta e resposta número 4, parágrafo 78, quando perguntaram para ele com respeito os 7 trovões, os 7 selos. Não foi nos dado a conhecer, de não, está tudo revelado lá. Tudo revelado lá, dentro dos 7 selos. Os 7 selos revelou tudo aquilo. O que eram os 7 trovões? Os 7 selos revelou aquilo. É pessoa crer nisto. O desvelar de Deus, traduzido por Goiânia, 278. É 273, tem 278. Está tão clarinho isso daí, gente. Agora, o que é isso para nós? Caso encerrado. Caso encerrado. Por isso nós não temos que ficar esperando o William Branham, não tem que esperar no irmão José para revelar coisa alguma. Já foi revelado. O caso está encerrado. Não tem que esperar no Osmar, não tem que esperar mais nenhum pastor. O caso está encerrado. Se você lê a mensagem do irmão Branham e viu o caso encerrado, diz amém. Aí você vai no seu pastor e diz, pastor, eu vi o caso encerrado. Ele diz, o que é isso? Eu vi os trovões revelados. Aonde? Dentro dos 7 selos. Mas como? Quando o Cordeiro saiu do trono. Ah, meus irmãos. Eles vão dizer, você está escutando o Osmar? De não, eu escutei, foi o William Branham. Eu li a mensagem do William Branham. Eu li o intervalo, ele estava falando, vou ver se no primeiro ele fala e falou outra vez. Ele está falando, e ele continua falando. E tem uma coisa, ele falou isto e ficou quieto, porque Deus disse para ele, não diga para ninguém. Não fica batendo e confirmando. Por isso perguntaram para ele, a misericórdia terminou, não vai você pensar assim, Deus tinha falado para ele, não diga para ninguém. Isto é a terceira etapa. Terminou a era. Tem coisa que chega no lugar certo. É hora certa para dizer aquilo. Irmão Branham não podia. Ele ficava esperando uma terceira etapa. E o povo ficou esperando também a terceira etapa. Graças a Deus que em 65 ele tinha visto já o que era a terceira etapa e abriu a boca e falou, porque se o William Branham não falasse esse parágrafo, nós nunca ia pregar isso. Sabe por que a noiva prega? É porque ela ouviu do mensageiro. Ela ouviu do mensageiro. E aí ela prega. Ela fala, porque o que o William Branham falou, irmão, para mim o caso está encerrado. Se o William Branham dissesse assim, ó, lá até na hora da morte, se ele dissesse assim, olha, não cumpriu a terceira etapa, vocês ficam aguardando qualquer coisa aí, aguarda, meus irmãos, porque vai vir.
Mas Deus fez ele abrir a boca e diga pelo menos isso aí, que a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Os ungidos dos últimos dias, 262, tradução da voz de Deus. Amém. O povo gosta muito da tradução da voz de Deus. Para mim, a mensagem do profeta, toda ela é boa. Toda ela é boa. De Goiânia, de todo lado. O que manda é ter essa mensagem. O caso está encerrado. Eu tomei isso desse parágrafo 8. O patriarca Abraão. Sua semente deveria pensar a si mesmo. Sua semente. Você é semente de Abraão? Deveria pensar a si mesmo. Independente de quão irreal pareça. Quão inatural pareça para a mente natural. Entretanto, Deus não pode fazer uma promessa que Ele não seja suficiente para cumprir. Cremos nisso hoje mesmo. Toda semente verdadeira de Abraão crê nisso mesmo. Não importa as circunstâncias, quanto conhecimento acumulamos, quantas coisas têm acontecido, quão inatural seja para a mente natural, quão insensato seja, ou melhor, para a mente natural, não faz nem um pouco de diferença. Se Deus disse que é assim, assim é. E a semente de Abraão está firmada no assim diz o Senhor. Caso encerrado. Parágrafo 8, o patriarca Abraão. O caso está encerrado. Amém? Aleluia. Tem alguma coisa só para mostrar para você? Eu gostei, já falei com vocês, parágrafo 18. O patriarca Abraão. Nós entendemos que nisto, ao fazer isto, isso agradou muito a Deus, ver que Abraão o amou acima de qualquer coisa na terra. Amar a Deus acima da esposa, do marido, dos filhos, do pastor, da igreja. Amar a Deus sobre tudo. O povo hoje tem misturado o amor. Então eles têm um amor fraternal pelas irmãs, pelos irmãos, e quando chega a revelação, ele se agarra naquele afeto à igreja, naquele afeto aos irmãos e desrespeita a Deus. Você precisa amar a Deus, acima de pastor, acima de congregação, acima de marido, de mulher, de filhos. Tem que amar a Deus. Diz, Senhor, eu te amo. O que Jesus ensinou? Amar a Deus sobre todas as coisas. O que é Deus? É a palavra. Que palavra? Que cumpre no dia que você está vivendo. Na hora que você está ouvindo. Esta palavra está cumprida hoje para você. Você pode dizer, eu não creio. Mas acabou, o caso está encerrado. Ela está cumprida. Ela já chegou até você. A hora que você diz creio, ela está cumprida. Se você diz não creio, ela está cumprida. O caso está encerrado. E depois que chega uma fé desta, não importa o que suceda. Para Abraão, não importava o que estava acontecendo. Até de Deus pediu filho, que era através daquele menino, que ia ter um grande povo na terra. De Abraão. Aí Deus diz, oferece ele para mim. Ele amou a Deus acima de tudo. O irmão Branham mostra que ele pegou a evidência, que era o filho. A evidência de uma grande nação. Era o filho, porque ele já estava mortificado. Mas era o filho a evidência de uma grande nação. E aquele filho era o único. Alguém chega e diz, não, que único, rapaz, ele já teve Ismael antes. A Bíblia não diz que Ismael é filho dele. Era filho dele, mas do lado espiritual, Deus não considerou. Deus falou, vai e oferece o teu filho para mim, o teu único. O teu filho único. Já havia Ismael, irmãos. Ismael veio primeiro. Deus desconsiderou. Deus desconsidera o crente carnal que vem primeiro. Deus o desconsidera. Deus considera o revelado. Oh, mas nós fizemos um grande trabalho. Eu levei tanta gente para a igreja. Mas você é um crente Ismael? É o natural?
veio antes da promessa. A revelação está aí, você não creu, e você é o natural e não creu, e fez um grande trabalho. O natural está fazendo grande trabalho até hoje. Os ismaelitas, os muçulmanos, é um grande povo que Deus disse que eles seriam um grande povo, uma grande nação. E é um grande povo, os muçulmanos. Vieram tudo ali de Ismael. Mas Deus não considera aquilo ali. Deus considera o Isaque. Deus considera o Israel verdadeiro. É isso. Hoje Deus não considera nós, porque nós cremos na mensagem do profeta. Oh, Deus tem que nos respeitar, porque nós cremos na mensagem do profeta. Ele diz, não, até Satanás crê nela. Até Satanás. Agora eu quero ver se você crê na terceira etapa. Você crê na terceira etapa, você crê que o Cordeiro saiu do trono, tomou o livro. Olha o intervalo, parágrafo 30. Olha o primeiro selo, 30 e 31. O que o irmão Brana diz. Olha o intervalo 105. Quando o Cordeiro toma o livro e converte em leão. Olha o intervalo 103. Ele diz, o Cordeiro agora tomou o livro e deu um passo. Quer dizer, saiu do trono. Ele tomou o livro, deu um passo. Aí logo no 105 ele diz, ele converteu em leão. Para quê? Para revelar os selos. Eu sei que vocês conhecem isso, meus irmãos. Eu sei, isso daqui é para a semente de Abraão. Alguém diz, eu não creio assim. Não é para você, é para a semente de Abraão. A semente de Abraão diz amém a tudo que Deus diz. E acabou, Deus falou. Irmão Brando diz aqui, é assim diz o Senhor. Aqueles que são semente de Abraão está firmado no assim diz o Senhor. O que foi que o William Branham pregou? O que são os 7 selos revelados? É assim diz o Senhor. Não é assim diz William Branham. Não receber a revelação dos 7 selos é um problema espiritual na vida das pessoas. Porque não é desprezar o William Branham, não. Os 7 selos não é o William Branham. Os selos é Cristo. É isso que ele diz ao nascer do sol 202. Se os selos é Cristo, meu Deus, e a pessoa não está entendendo nem o Deus em simplicidade, o intervalo, o primeiro selo. E se você entender o primeiro selo, pode o irmão Branham falar em Cordeiro o resto da vida. Ele fala, como nós falamos também, a noiva, ela casou com a palavra e ela vai para as bodas do Cordeiro. Não é assim? Vamos para as bodas do Cordeiro, porque ainda é festa de casamento. Mas para essa festa de casamento, aqui na terra, ele já veio e converteu como leão. Converteu em leão. Como ele veio lá no Monte Pôr do Sol, ele não veio como um cordeirinho. Ele veio com cabeleira branca. Cabeleira branca é juiz. Juiz não era mais o filho de Deus. Agora era juiz. Ele estava manifestando como um pai. É o Todo-Poderoso. E ele ia descer e se materializar. E ele desceu e se materializou, porque ele pôs um pé na terra e um pé no mar. Ele se fez homem aqui embaixo. E se as pessoas quisessem perdão, ali estava. É um problema. Mas Satanás, sabendo disso, já no ano 320, colocou um homem perdoando pecado. Porque sabia que ia chegar alguma coisa para esse final. E Deus disse para William Branham, eles estão nas suas mãos, faça com ele o que você quiser. E se você perdoar, está perdoado, se não perdoar, eles vão virar fumaça e some da sua presença. Ele diz, eu os perdoo. O que era isto? Está mostrando Deus em carne outra vez. Deus num homem. Deixa eu encerrar aqui agora. Parágrafo 37. Irmão Branham diz assim, Deus quer que você creia, é necessário você crer em Deus, não fazer que crer, realmente crer. Deus quer que a gente crê. Você não, quando crê, você não fica mais dominado pelos outros, não. E o fulano falou, aí eu não sei se eu vou prosseguir, porque o outro ali falou que o Cordeiro ainda está no trono. Não, pode. Então se você acha que ele está no trono, vai para lá com ele no trono, pode ir. Isso daqui não é para você, isso é para aquele que teve revelação, que os selos foram revelados, e para o selo ser revelado, o Cordeiro tinha que sair do trono. Então é para quem crê em Deus, é para quem tem a fé de Abraão.
Tem um assim diz o Senhor, como Abraão teve, e nós tivemos os 7 selos revelados, é assim diz o Senhor. Aleluia. O que o irmão Branham não falou até o 7º selo, ele falou nas outras mensagens. Ele não falou tudo até o 7º selo, não. Não falou tudo. Deus permitiu que ele deixasse aquilo daquele jeito, porque teria que manifestar esse tipo de gente que não crê em tudo. Ele teve que deixar assim, mas quando prosseguiu nas demais mensagens, você vai em Cristo, mistério de Deus revelado, almas encarceradas hoje, ou almas em prisão agora, você chega aos ungidos dos últimos dias. Meus irmãos, está tudo pronto. O irmão Branham, com a atração sobre a montanha, ele já vai mostrando, o caso está encerrado. As 3 etapas foram cumpridas. O 3º monte já havia cumprido. O 3º monte é Branham. Aqui tem o 1º monte. Aí tem o 2º monte, tem o 3º. Mas o 3º monte já estava cumprido, que era a 3ª etapa. Se você quer colocar, ele pode pôr William Marion Branham. E a 3ª etapa está aqui, exatamente no HM. É no 3º monte. Está ali, está tudo revelado, as pessoas não veem, porque não quer, mas que está na mensagem do profeta, parado na brecha, 138 a 157, está ali. É só pegar e ler. Aleluia. Deixa eu ver mais uma coisa para me encerrar aqui. O finalzinho que eu tenho aqui para te dar. Isso aqui é muito bom. Agora, 121. O patriarca Abraão. Agora o que é dom? 121. Agora ele prometeu que o último sinal, de acordo com Jesus Cristo, como foi nos dias de Sodoma, pouco antes de queimar, não antes de outras coisas ocorrerem. O evangelho foi pregado por Ló. E assim por diante. Não isso, mas pouco antes de queimar, Deus desceu em forma de homem e sentou-se com a igreja eleita, Abraão e seu grupo, o qual tinha a promessa. Se você não vê Deus assentado com a igreja eleita, os Estados Unidos da América, como vocês foram privilegiados e perdeu de ver isto. Muitos creem assim, mas tem outros que ignoram, estão esperando em irmão Branham para fazer alguma coisa. Deus desceu em forma de homem e sentou-se com a igreja eleita, Abraão e seu grupo, o qual tinha promessa, e nós temos a promessa. Ele está sentado conosco. Quem? Deus! Assentado conosco aqui hoje. Agora lembre-se, só a semente de Abraão recebe isso. Isso é o mais importante. Lembre-se, só a semente de Abraão recebe isso. Tem uns que não são semente de Abraão, gente, é semente de Ló. Eles não receberão isso. Mas crer no profeta, crer também. É parente do profeta. Ló era sobrinho de Abraão. Eles são parentes da noiva. Mas Deus vai pegar uma noiva, não os parentes, Ele vai pegar a noiva. Você tem que ser da noiva. E a noiva é aquela que tem fé, como Abraão teve, que creu no assim diz o Senhor, e o caso ficou encerrado. Eu creio no que o profeta pregou e revelou, que o caso está encerrado. Não temos que ouvir coisa alguma mais para encerrar o caso, já está. Só a semente de Abraão recebeu isto. Um pouco e o mundo não me verá mais. Jesus disse: vós me vereis, pois estarei convosco, e em vós, até a consumação dos séculos. 123. O patriarca Abraão. Mas ele prometeu, pouco antes dele retornar, como foi em Sodoma. Vejo que Sodoma está recebendo, vejo que a igreja eleita está recebendo, disse: assim será na vinda do Filho do Homem, Deus manifestado em forma de homem, que com suas costas voltadas para a tenda, disse o que Sara fez dentro da tenda. Todos que sabem que essa é a verdade, levante a mão. Amém. Exatamente isso. Escute aqui agora para encerrar. Agora, ele prometeu isso. Estamos no tempo do fim, no fim do tempo. Agora lembre-se, essa foi a última coisa que aconteceu. Caso encerrado. Foi a última coisa que aconteceu. E o mundo gentil queimou. Sodoma e o filho prometido apareceu em cena. Estamos esperando um filho prometido, o Filho de Deus. Estamos aguardando agora para o arrebatamento.
Amém? Porque uma coisa é aguardá-lo como filho do homem, que era para manifestar como profeta, e agora aguardá-lo para o rapto. Ele virá para arrebatar a igreja. Amém. Senhor, estamos crendo, Pai, que o caso está encerrado. Por que cremos assim? Porque a sua palavra diz assim. A sua palavra diz que nos dias da voz do sétimo anjo, e o sétimo anjo já cumpriu o seu ministério, já pregou, já revelou. Então, não tem mais nada para ser revelado, Senhor. O Senhor cumpriu sua palavra. O Senhor fez uma promessa e cumpriu sua promessa. Cumpriu para o Abraão e cumpriu para nós também. Estamos agradecidos por isto e o caso fica encerrado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.